Afinal de contas, não é muito cedo para o governo cantar a vitória sobre o movimento da greve dos caminhoneiros na qual não teve sucesso, que fracassou? Eu me chamo Suderlan de Castro e vamos falar sobre esse assunto. É verdade que no ano de 2018, nas eleições, o movimento dos caminhoneiros, na qual por dias a greve afetou a balança comercial e a economia do Brasil, Bolsonaro apropriou-se desse movimento como base eleitoreira e teve apoio dos caminhoneiros, com reivindicações na qual Michel Temer acabaram cedendo devido à pressão. Mesmo Michel Temer não acreditando na força do movimento, o Brasil passou dias parados, afetando a própria economia devido à greve dos caminhoneiros. Bolsonaro prometeu aos caminhoneiros aquilo que já estavam reivindicando há muito tempo. Sem apadrinhamento político, nem de lado de esquerda e direita, o movimento dos caminhoneiros então se sentiu acolhido pelas palavras de Bolsonaro. Porém, no ano de 2019, os caminhoneiros se sentiram traídos pela falta de compromisso das promessas que Bolsonaro havia prometido à categoria. Mas mesmo assim, com toda a sua negligência para a categoria, o movimento dos caminhoneiros houve uma polarização e uma subdivisão interna que prejudicou a própria classe. A greve que estava programada para ser debelada hoje acabou não acontecendo devido à falta de compatibilidade de ideias da categoria. Há líderes que apoiam o governo e há líderes que não apoiam o governo. Um dos fatores na qual não fez também a greve ir para frente é que havia um lado apoiado pela CUT. E aí os próprios caminhoneiros, com medo de represálias, fora que Dedé e Chorão, que são seguidores, apoiadores de Bolsonaro, acabaram convencendo alguns não ir para a manifestação. Mas, como eu falei nesse vídeo, é necessário que tanto o governo quanto os caminhoneiros e a própria esquerda preste bem atenção no movimento que pode realmente incluir numa grande greve maior do que a 2018. Mas parece que o governo gosta de pagar para ver. Uma deputada federal, apoiadora de Bolsonaro, Carla Zambelli, escreveu em seu Twitter a seguinte frase: "Caminhoneiro não é movido à mortadela", diz Isabelin após fracasso de greve. Isabelin, não houve um fracasso de greve. Houve apenas um abafo nesse movimento. Ou seja, uma tentativa de sufocar que é muito mais perigoso do que se ela tivesse continuado e dado seguimento dessa greve. Não é que os motoristas, os caminhoneiros sejam movidos à mortadela, mas que eles acabaram sofrendo durante o ano de 2019 11 aumentos do próprio diesel. E com isso, Bolsonaro fica com carta branca para poder dar aumento em 2020 sem nenhuma represália, porque para ele a categoria está ao lado dele, mesmo ele aumentando ou não o próprio diesel. Então não dá para o governo cantar a vitória. Há uma divisão, mas uma divisão que pode se unir na frente. Afinal de contas, essa categoria nunca pertenceu a nenhum núcleo político, nem de esquerda e nem de direita. É muito preocupante quando esse movimento, que não tem a necessidade de se unir a qualquer núcleo político para reivindicar aquilo que eles precisam ou acham que tem de direito. Afinal de contas, eles têm o poder de parar o Brasil. Então, o fato de não acontecer essa greve pode sim, e o Bolsonaro se sentir com poderes de aumentar o diesel de 2020. Já tivemos 11 aumentos em 2019 e nada impede o presidente aumentar. Porque ano que vem há uma incerteza no cenário político mundial. E o diesel, ele varia com o dólar. Teremos eleições polarizadas novamente nos Estados Unidos e o mundo parará para saber quem será o novo presidente. A moeda sofrerá oscilações devido a essas eleições polarizadas nos Estados Unidos. E isso afeta o preço do dólar. Fora que o pedágio, a tabela de frete, ainda são questões com uma lacuna imensa que o governo não consegue dar soluções. Meus amigos, a greve deu ruim simplesmente porque os caminhoneiros se perderam nessa união que havia entre eles em 2018. Há sim um lado que não concorda do que Bolsonaro vem fazendo e quer usar isso como moeda de troca, pressionando o governo. Há outros
que quer estar no governo e obedecendo tudo aquilo que o ministro da Infraestrutura e o presidente Bolsonaro os oferta. Só que, como eu falei, é algo perigoso, porque essa categoria, não agora, mas quem sabe lá na frente, num espaço curto, eles terão que se unir novamente para mostrar sua força e assim debelar uma nova greve. A reivindicação do diesel era apenas um dos itens, mas tem a redução do pedágio, a publicação do novo código identificador da operação de transporte, o CIOT, e o reajuste do piso mínimo da tabela de FET. Essa é uma das reivindicações que está ainda na pauta da greve dos caminhoneiros. E eu lhe digo uma coisa certa: essa divisão entre direita e esquerda, que frustrou os planos de greve dos caminhoneiros, foi apenas uma pausa para que eles possam novamente se reagrupar e assim começar uma nova paralisação. É claro que Marconi França terá mais força daqui para frente do que o próprio Dedeco e Chorão, que é do lado de Bolsonaro. Por quê? Porque simplesmente vai chegar um ponto em que o diesel vai pesar e que a tabela de frete não será levada a sério pelo o governo, assim como os reajustes do pedágio, e isso incluirá no movimento que, como eu falei, que se tornará maior do que 2018. 2020 o cenário mundial é incerto e o petróleo é variável no dólar. Os combustíveis do Brasil sofrerão aumento. E o fato da greve não ter ido para frente, Bolsonaro se sente com poderes em dar aumento. O ano de 2019 terminou e o governo não levou a sério as reivindicações dos caminhoneiros. E com o fracasso do dia de hoje, o governo se sente com poderes em fazer aquilo que ele acha que bem entende com essa categoria. Hoje, a categoria sim dos caminhoneiros pode se sentir refém nas mãos de Bolsonaro, mas só hoje, porque amanhã talvez o cenário mude. E com os reajustes na qual Bolsonaro não tem poder de intervir, ou seja, aumentos de combustível virão, no dia 20 de janeiro, que foi dado o prazo do ultimato para Bolsonaro se pronunciar em favor dos caminhoneiros, caso ele não faça, o Brasil começará o ano de 2020 com uma das maiores greves do setor de transporte nunca antes visto nesse país. Então é necessário tanto o governo saber o que está fazendo, quanto a própria categoria, porque nessa briga de titãs, nenhum dos lados sairá vencedor. Eu me despeço aqui, galera. Valeu, um abraço, até a próxima.